Fala plebe, bem-vindos a mais esse vídeo aqui do canal. Vídeo aí, né plebe, que tá faltando, né? Ficou uns meses aí sem ter vídeo novo. E eu senti a necessidade de vir aqui conversar com vocês, explicar o que aconteceu, o que tá acontecendo, né? Porque acaba que assim, um ano inteiro fazendo conteúdo ali toda semana, a gente cria um vínculo, né? A gente cria uma conexão. E de repente isso rompe, né? Muito ruim. Então eu resolvi trazer para vocês, né? Um pouquinho aí do que está acontecendo na minha vida, para compartilhar mesmo e também vocês poderem acompanhar aí esse processo. Se tiver algum barulho de fundo, eu peço desculpa, mas esse aqui seria o melhor lugar, eu acho, para a gente conversar um pouquinho. Eu espero que o microfone aqui esteja isolando. E bom, vou começar aqui, turma. Pessoal, primeiro, não sei se você sabe, né, mas tudo isso, né, todo esse projeto, ele começou ali na pandemia. Então antes eu já sabia um pouco sobre permacultura, sobre a agroecologia, mas eu não tinha me aprofundado assim como uma forma assim de realmente viver daquilo, né, de fazer aquilo, materializar aquilo na minha vida. Na pandemia, eu sempre trabalhei com varejo, fazer uma carreira, né? Eu estava estruturando uma carreira na minha profissão, fui bem sucedido nesse processo, né? Nesse projeto, só que chegou um momento que eu comecei a ficar muito materialista, muito assim, enfim, eu não estava conectado com o meu propósito de vida realmente, né? E eu estava até com uma busca de um propósito, vamos dizer. E foi aí que veio a pandemia. Apareceu uma oportunidade para eu morar no Mecovila. O Mecovila estava começando ali no município de Canápolis, Triângulo Mineiro, Minas Gerais. E eu fui recebido nessa propriedade e fui muito bem recebido. Fiz amizades para a vida inteira. Lá eu podia acordar, eu tinha uma rotina, né, de acordar 5h30 da manhã, a gente fazia yoga. Eu queria muito fazer, eu queria muito assim, me alinhar espiritualmente, sabe? Eu precisava disso. E depois a gente ia fazer a lida da fazenda, né? A gente buscava ali a comida na lavoura para fazer o café da manhã, para fazer o almoço. A gente só descascava as coisas, não tinha nada de desembalar. E eu nem imaginava que a alimentação, por exemplo, fosse me pegar tanto. E acaba que eu me apaixonei por aquilo. Falei assim, cara, eu quero sustentar esse estilo de vida para mim. Esse período também eu estudava permacultura e buscava praticar permacultura. Depois disso, eu saí viajando, fui para Brasília, fiz o curso de beneficiamento de produção agroflorestal no Sítio Semente, fui para Baipendi, na escola de permacultura, eu fiz meu PDC, foi muito bom. Apesar das diferenças de políticas, tá, que eu tenho com muitas pessoas na permacultura, nós temos muito em comum também. Eu fico muito triste assim quando eu tenho uma dificuldade ali, né, de comunicação, hoje às vezes assim de trânsito, né, nesse meio, mas eu respeito e admiro muito o trabalho dessas pessoas e alguns pontos são inconciliáveis, né, no que tange aí a várias coisas que a gente tem hoje, né, desde questões internacionais quanto questões nacionais mesmo. Eu vejo que a natureza, ela é o nosso grande mestre assim, na matéria. E eu acho que a gente precisa imitar a natureza. As plantas fazem o que fazem com o que tem, os animais eles fazem o que fazem com o que tem, e da mesma forma deve ser assim a nossa sociedade. E quem faz o que faz com o que tem, quem faz o melhor que pode fazer com o pouco que tem, é o capitalismo. Então eu acho que o capitalismo ele é muito, ele é um paralelo muito importante, né, que a gente tem olhando ali para a natureza. Então, realmente, eu acho que eu estou no caminho certo, né? Porque não tem escassez quando você pode multiplicar as coisas. Então, quando a gente pensa num bolo que precisa ser repartido, eu estou partindo do princípio que existe aquilo e que é apenas aquilo, né? Que existe. E que eu tenho que dividir aquilo entre as pessoas. Mas na natureza, dependendo ali da administração da água, dependendo da administração da luz do sol, eu posso multiplicar as coisas. Então eu não tenho essa escassez, eu tenho que reorganizar aquilo, eu tenho que ter uma visão inteligente daquilo, como a natureza tem, entendeu? O ser humano ele pode adiantar os processos, é isso que a agroecologia explica pra gente. Ele pode tornar aquele processo
mais robusto também, né? Então, enfim, essa é a primeira visão que eu queria passar. Esse continua sendo meu propósito de vida. Então eu vou falar aqui de algumas mudanças, mas esse continua sendo meu propósito de vida. Bom, o que aconteceu foi o seguinte. Saí da fazenda, abri uma kombucheria, que eu precisava de uma terra, né? Eu não sou proprietário de terra. Então eu falei assim, cara, olhei para a natureza, aquilo fez sentido para mim. E aí eu pensei em desenvolver uma agroindústria para eu chegar na propriedade, né, na minha propriedade, já ter o negócio funcionando. Porque muitas vezes o que acontece é o seguinte, a pessoa compra, gasta todo o dinheiro com a compra e aí ela não consegue fazer nada. Porque é caro você estabelecer ali uma fonte de renda, né? Porque você está mais isolado, né? Tem várias coisas que você precisa colocar em perspectiva, né? Deslocamento, o investimento que você vai ter ali, se você vai precisar de alguém para te ajudar, pelo menos por um tempo. Enfim, vendi a kombucheria, fui para São Paulo, trabalhei na Brasil Paralelo, foi muito bom, eu descobri que é o marketing digital e a partir dali eu fui maturando esse canal, esse projeto. Por quê? Porque eu buscava um libertário, anarcapitalista falando sobre vida autossuficiente. E o que é essa vida autossuficiente? O que eu trabalho aqui no canal é você projetar uma propriedade rural para ela te atender em tudo que você precisa. Então você projetar a propriedade para te atender em abrigo, em alimentação, em água, em energia, né, em segurança. E isso é muito possível. Eu não gosto da ideia, mas eu acho que isso é muito individual, do viver completamente isolado. Eu acho que você pode ter um conceito de casa-refúgio, que você consiga ter como é que eu vou dizer? Um acesso, um serviço da cidade, mas que ao mesmo tempo você tenha aquela vida no campo e que você consiga prosperar essa vida no campo, né? Eu digo assim, com o que você quiser fazer desde beneficiamento, que é a minha paixão, tá? Agroindústria e tal. Também de plantação, criação de animais, né? Enfim, todas essas milhares de oportunidades que a vida no campo traz pra gente. E aí, comecei o canal muito entusiasmado, e naquela pegada, né? Podcast, a newsletter também, que foi super legal. Eu em um ano consegui mais de 150 inscritos na newsletter. É um assunto muito específico, hiper nichado. Então eu fico muito, muito feliz. Conheci muita gente legal, muita gente legal. Eu recomendo que você faça um canal no YouTube sobre um assunto que você gosta e que não tem ninguém fazendo, ninguém falando. Porque é muito legal, vale muito a pena essa exposição assim, realmente nesse network, né? Nossa, quanta gente legal eu conheci. E tenho contato hoje, tenho amizade, né? E isso vai continuar. E vai aumentar, né? E bom, o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar com consultoria financeira na W1 ano passado. E fiz o curso lá, né? De como fazer a consultoria financeira. Foi muito bom para mim também, né? Como prestador de serviço, mas também como cliente, né? Como uma pessoa que executa as estratégias. E eu comecei a perceber que tinha tudo a ver com o que eu estava falando. Porque para você fazer um investimento desse, primeiro você precisa fazer uma estruturação. Muitas vezes na internet, né, as pessoas falam de investimento e tal, só investimento. Mas elas não falam como fazer essa parte anterior, né, de você organizar o seu orçamento para você poder ter espaço no orçamento para você fazer investimento, né, e você entender as estratégias financeiras que estão por trás disso. Então foi muito bacana para mim. E aí eu comecei a partir dali a entender que isso fazia sentido para o meu público. Eu comecei a desenhar a êxodo rentável, que seria, imagina uma empresa de imigração, né? Então você quer imigrar para a Itália, por exemplo. Você vai lá, hoje está mais difícil, né? Mas vamos lá. Você vai lá, a pessoa vai arrumar a sua documentação, vai arrumar a sua passagem aérea, de repente até te arruma um emprego no outro país, né? Então eu comecei a falar assim, cara, por que não tem um negócio desse para a pessoa migrar para o campo? Pô, tanta gente faz esse processo, né? Ou migrar para o litoral também, migrar para a natureza de modo geral. Então eu comecei a estruturar isso. Aí eu vendi 2 consultorias, tá? Vendi 2 consultorias, a minha hora é R$150. E uma dessas consultorias, o cliente ele estava olhando propriedade para comprar. E aí passou um tempo, ele comprou a propriedade. Então a gente fez ali todo o processo, sabe? Fiz toda uma preparação de reunião para ele. Às vezes a gente faz uma reunião de consultoria, fica parecendo, nossa, o cara fez 1 hora comigo e ganhou R$150. Não, pô, você faz todo um trabalho antes, porque eu tenho que pensar o que faz sentido para você, né? Aquele momento ali, porque tem que ser produtivo esse período. Então, pô, gastei 1 hora com o cara, gastei 2 horas antes com a minha preparação, mas tem todo um estudo aí por trás, né, para ser mais assertivo ainda no que trazer para aquela pessoa.
E esse cliente, depois ele me contou, ele comprou a propriedade. E aí eu olhei e falei assim, pô, ganhei 150, 300 reais, né? Mas quanto que ganhou o corretor que fez o processo para o cliente? E bom, eu tô atrás de uma terra também. E aí eu entendi que eu estava no mercado errado. Eu tinha que ir para o mercado ali de mercado imobiliário. Foi aí que eu entendi o que é a intermediação. Nesse período eu fiz vários contratos, desde holding, né? Estruturar uma holding patrimonial para o cliente pagar menos imposto e também poder fazer uma transição de patrimônio, né? Menos custosa e mais fluida, né, para os herdeiros. Então é uma questão ali tanto de... tem um nome para isso que está me fugindo agora. De blindagem patrimonial, mas também de sucessão patrimonial, que é essa palavra. E eu tenho um contrato hoje que eu faço intermediação ali de Mercado Livre de Energia, contas acima de 10 mil reais, né? Então eu consigo baratear a conta da empresa de 15%, 20%, e aí eu, por esse processo, né, eu tenho o meu recebimento também. E aí, desde o final do ano passado, eu comecei a tirar minha carteirinha do Cresce. E agora ela está chegando aí. Então, por isso também que eu estou colocando minha cara aqui, porque eu vou expandir um pouquinho isso com vocês, né? E por que eu resolvi partir para essa parte da intermediação? Porque, pô, a gente pode fazer um produto, né? Pode fazer um serviço, por exemplo, consultoria é super legal. Só que eu tenho que vender a minha hora. E às vezes eu não tenho hora nem para mim. Então, tem um limite, né? Produto é super legal. Mas você tem que ter um estoque, tem que fazer a gestão daquilo e tem que vender para o cliente, né? A intermediação, você não precisa ser o dono do produto. Então, pô, tô numa cidade, que tô em Uberlândia agora falando com você. Pô, tudo que tá aqui, olha para o seu entorno aí, tudo que tá à sua volta é produto que você pode vender, a gente falando de intermediação imobiliária. E aí, eu preciso fazer esse negócio entre duas pessoas acontecer, né? Que seja bom para as duas. E aí eu ganho uma boa comissão por isso, né? Não vou mentir, é uma boa comissão. Até isso eu queria entrar. Eu entendi que não adianta, gente. Às vezes a gente... Pô, eu tenho uma realidade de vida X, mas eu quero alcançar uma realidade de vida Y. Por mais que seja uma realidade ele buscando um sistema novo, um sistema melhor, a gente precisa ter um capital, né? Uma forma de realmente materializar isso, né? No nível, no custo, né? Nos valores que isso representa hoje na sociedade. Então, quanto que é uma fazenda hoje, né? Então, eu resolvi trabalhar apenas com negócios maiores, justamente para conseguir materializar isso na minha vida. Então, esse meu foco aí eu queria deixar claro esse foco justamente como uma estratégia de chegar na minha propriedade autossuficiente, tá? Porque se você está pensando nisso, não, como que eu vou fazer também, né? Tem algumas estratégias que a gente pode conversar, tá, aqui no canal posteriormente, mas eu queria deixar claro isso porque esse eu acho que é o ponto principal, tá certo? E bom, eu percebi que eu estava fazendo muito trabalho, o canal me consumia ali em torno de 10, no mínimo, tá? 10 horas por semana. E acaba que assim, eu não estava tendo retorno financeiro com o canal, né? Quando eu comecei ali, aconteceu esse caso que eu contei para vocês, isso ficou bastante claro para mim, né? Mas é muita paixão, é muito amor pelo assunto, enfim. Aí eu percebi que, na verdade, faltava eu ter um canal comercial com quem tá aí, né? Com quem me segue, com quem vê meu trabalho, quem confia no meu trabalho. E aí eu criei a página bonsnegócios.tuxenunes, está lá no Instagram. Lá eu falo exclusivamente disso, de intermediações, né? De repente eu posso te atender com uma holding familiar, de repente você tem uma empresa, ou conhece alguém que tem uma empresa com uma conta acima de 10 mil reais, pode ser academia, supermercado, qualquer lugar do Brasil eu consigo atender. Então eu posso tanto te atender, tanto te dar um cashback, né? Para você mesmo, por você fechar o negócio, quanto te dá uma comissão por me indicar um negócio também para eu fechar. Vai ser bom para a pessoa, vai ser bom para mim, vai ser bom para você. E aí eu comecei a perceber que faltava isso. Então eu comecei a estruturar, né, esse canal comercial para ter o Tuxenunes Sustentável como eu puro,
falando ali o que eu penso, o que eu acho, o que eu sinto, o que eu busco. O Bons Negócios como um canal para fazer negócio mesmo, né? Para levar bons negócios para as pessoas, é exatamente isso o propósito dele. E também negócios imobiliários, tá? Estou desenvolvendo aí numa negociação com o Reland para a gente poder levar bons negócios, né, em propriedades rurais para as pessoas. Então em breve deve ter alguma coisa nesse sentido. Gosto mais deles e o trabalho deles é fantástico, eu quero potencializar, né, trabalhar. E hoje o que tem, porque acaba que negócio rural, ele demora um tempo para sair, né? É bom, mas demora um tempo para sair. Então, nos próximos meses, vocês vão me ver muito falando sobre, não aqui nesse canal, tá? Nesse canal a gente não vai falar sobre isso, mas vocês vão me ver falando muito sobre cidade. Cidade tem disso, cidade tem... Podia ser um passarinho, né? Mas não é. Agora é um passarinho, você está escutando. Mas bom, você vai me ver falando muito sobre Parque Una, tá? Parque Una é um empreendimento da Idealiza Cidades, que é uma incorporadora, construtora de Pelotas. Hoje tem Parque Una em Pelotas, Uberlândia e São José dos Campos. E eu vou fazer um canal, uma newsletter, tudo bem voltado para Parque Una. Ao mesmo tempo, eu não posso deixar minha paixão e o meu propósito de vida de lado. Então aqui no canal eu pretendo continuar, né, voltar na verdade, a fazer os nossos podcasts, né? Trazendo outras pessoas e tudo, porque os vídeos de apresentação, eles me consomem muito. Os podcasts são mais tranquilos, porque é um papo, né? Então é um papo gravado. Eu me preparo para o papo da mesma forma, mas não tem pouquíssima edição e, enfim, já as apresentações, elas realmente me consomem muito. Eu queria muito, né? Eu quero muito explicar ali sobre escala de permanência na linha-chave. Quero muito explicar sobre gestão hídrica. Outras coisas também que eu acho urgente, né? Ter um vídeo no YouTube, porque imagina, a gente já está numa terceira guerra mundial, né? Essa questão da Rússia aí que está errada, a gente tem que ver isso. Mas é um fato, né? Eu quero dizer. Mas vamos colocar aqui uma hora a coisa acontece de fato, né? Fica bastante crítica. Eu desejo muito que o meu canal seja um manancial para as pessoas encontrarem boas informações, né? E poderem lidar com essas situações. Eu lembro quando eu estava na fazenda, eu rezava muito para Deus, assim, Deus, eu sou um guerreiro, eu quero estar na linha de frente. E eu me coloco assim hoje, tá? Então eu tenho um senso de urgência nisso aí, mas eu também preciso fazer a coisa girar. Não dá, a gente não pode viver só de propósito, né? Então a realidade ela impõe isso e eu preciso trabalhar com a realidade. Então eu vou continuar com os podcasts. Se você também quer falar no podcast, tem alguma coisa interessante para trazer ou quer indicar alguém, cara, eu tô super aberto, faça isso por favor. E também, né, falando aí sobre esse foco em Parque Una, cara, é muito legal. Então assim, Parque Una, né, basicamente eles criam um bairro totalmente planejado nas cidades. Eu vou só trazer um pouquinho, que eu tô aqui no Parque Una de Uberlândia. Então ali tem uma represa ali atrás. Opa! Tem uma represa. Aqui é a Casa Una. Ali estão algumas construções de prédios ali, né, que vão sair. Ali é o Coa e o Baru, se não me engano, que estão construindo. Aqui eu tô na zona sul de Uberlândia, que é um lugar de bastante expansão imobiliária. E o Parque Una ele tem um conceito de você trabalhar, viver e conviver, né, tudo no mesmo lugar. Então, pô, balneário são vários prédios, né? Mas você anda embaixo, é só serviço. E Parque Una é o mesmo conceito, né? Mas não... É uma parada mais lifestyle, mais... Não sei. Incluindo a natureza, né? Do que balneário, tá? E eles estão fazendo isso em várias cidades. Tem alguns projetos que tem no exterior que eu conheço, que ninguém tá falando sobre isso. Eu vou trazer isso no meu canal sobre Parque Una. Mas assim, fazendo um paralelo aí, né, uma conexão com a vida autossuficiente, hoje, né, conhecendo o mercado imobiliário como eu venho conhecendo aí nos últimos 5, 6 meses, cara, é muito legal você pegar alguns conceitos de Parque Una para aplicar na sua propriedade, né? Pô, desde pequenas vilas para você alugar por Airbnb, trazer serviços para lá, né, que estejam integrados com a natureza. Eu acho isso assim, eu acho que esse é o caminho que eu quero seguir, viu? Então quero ganhar a minha grana,
comprar uma propriedade que eu consiga estabelecer ali um fluxo claro de pessoas, né? Então tem que estar próximo de um centro urbano, que eu tenha uma integração ali com a natureza, né? Para a pessoa realmente estar imersiva, né? Existe até um negócio hoje que chama turismo do sono, né? A pessoa ir para uma propriedade rural para dormir, mas tem muito mais coisa, né? Trazer essa experiência, né, de como que é a integração da permacultura, né, com a agroecologia, com alguém que acredita no Bitcoin e que é libertário. Eu acho que isso falta também. Eu vejo assim aquele pessoal do MST, né, então você entra numa propriedade deles, né, 1000 vezes entre aspas. Mas você tem lá o Marx, né, frases do Marx, né, pintadas na parede, né, de outros loucos também. E, pô, eu quero esse lugar também, sabe? Mas você vai chegar lá e vai ter uma bandeira de Gadsden balançando. Você vai ter uma frase do Hayek pintada na parede. Então, assim, são outras referências, né? Referências boas. E poder usar Bitcoin, poder fazer eventos sobre essas coisas lá. Deve ter um evento nosso também. Estou maturando isso. Se tiver um evento nosso de imersão sobre vida autossuficiente, você teria interesse? Depois me conta aqui, tá? A maior chance é que seja aqui na região de Uberlândia, na fazenda que eu morei. Nossa, isso é legal, viu? Na fazenda que eu morei. Tô até tremendo aqui de falar. É emocionante, viu? Esse final de semana eu tive uma conversa e foi muito interessante com relação a isso, então é um caminho, tá? Mas bom, então eu vejo como integrar conceitos de Parque Una em propriedades rurais. Eu acho que esse é meu futuro, tá? Então, por enquanto, eu vejo assim, como uma forma de levar esse bem viver, né, para as pessoas, de integração, porque nem todo mundo pode morar no campo, vamos ser sinceros. Mas eu acho que é importante a gente ter essa perspectiva. Eu vou pro último take aqui do nosso vídeo. Por que é importante, pessoal? Eu trouxe ali na Palestra da Narcópolis, se você não assistiu, eu recomendo demais, um conceito do Pierre Levy, né, que é um filósofo canadense ou francês, agora me fugiu. Mas o que ele fala é o seguinte, que toda vez que muda a tecnologia, muda a civilização. Então, quando nós tínhamos apenas a tecnologia oral, né, vamos dizer, nós tínhamos a civilização tribal. Cada um ficava ali na sua tribo, né? Quando a gente passou a ter escrita, tecnologia da escrita, a gente passou a reter conhecimento no tempo, mas também a poder levar esse conhecimento para outro lugar, a Narcópolis. Atravessar aí centenas de quilômetros, né, o conhecimento. E aí nós passamos, né, nós entramos na civilização das grandes religiões, hinduísmo, judaísmo, né, outras coisas, outras religiões aí. Depois, com a prensa de Gutenberg, foi o surgimento da imprensa, né? Nós entramos ali nos grandes reinos, né? Não, na verdade teve um processo aí entre, né, uma coisa e outra dos grandes reinos também, né? Porque não foi só o período das grandes religiões, mas dos grandes reinos também. Que aí foi uma gradação, né? Primeiro as grandes religiões, depois grandes religiões e grandes reinos, né? E aí, com a prensa de Gutenberg, a gente começa a sair dos grandes reinos, né? E a gente começa a entrar ali nos Estados-nação. Depois dos Estados-nação, a gente tem, na consolidação dos Estados-nação, a gente tem o veículo de informação de massa, que começou com o cinema, depois rádio e televisão. Que é essa coisa, né? Bandeira, né? Os países e tal. Então veja, com o veículo de massa nós temos os países. Agora a tecnologia mudou de novo. Agora a gente tem internet. E a internet descentralizou a coisa toda, né? E vai descentralizar cada vez mais. Apesar que a inteligência artificial é centralizada, né? Mas tem o potencial de descentralização também. E então a gente está caminhando para uma sociedade nova. E eu acho que a sociedade nova, né, muito centralizada, ela obriga a gente, de certa forma, né, se você quer ter uma segurança maior, a pelo menos ter um backup ali, né, de uma vida autossuficiente, né, uma propriedade que vai te suprir com relação a isso, ou uma propriedade também, não compartilhada, mas com uma vizinhança nessa pegada, né, que eu acho que é a minha pegada, na verdade que é o que eu acho que funciona, tá? Porque tem um monte de ecovila aí que surge e vai embora por muita briga, e o negócio realmente está em você ter uma vizinhança
libertária, permacultural, agroecológica, né, que vai ter esse senso assim do que precisa para momentos de dificuldade, mas que cada um tem a sua propriedade, que a gente não abra mão da propriedade privada, né? Então, para levantar dinheiro suficiente para executar esse projeto, eu preciso trabalhar com grandes negócios. Para trabalhar com grandes negócios, eu preciso trabalhar com o mercado imobiliário. E do que eu vi, do que eu conheci, eu me apaixonei muito por Park Uno. Eu acredito que dê para fazer um misto disso em propriedades autossuficientes, né? Para ter tanto valorização imobiliária quanto uma coisa funcional que integre ainda, né? Uma coisa que Park Uno não integra, né? Questão tanto de produção primária, né? Em fazenda, por exemplo, quanto de agroindústria mesmo, né? Que é a minha pegada. Então é isso. Eu acho que é importante para o futuro, especialmente a gente pensando em todas as mudanças que estão por vir, né? Pô, daqui a pouco a gente pode ter ali um robô que faz tudo pra gente na fazenda, que planta, que colhe. Quanto que vai valer um pedaço de chão? Eu penso muito nisso, viu? Então acho que assim, inteligente é quem pensa nisso hoje e se prepara, porque pode ser investimento também. Pô, se não acontecer, né? Pode ser investimento também. Quantas pessoas ficaram ricas por comprar terra barata e hoje está caríssimo? Eu conheço histórias como essa, de repente você conhece também. Então é excelente investimento também, né? Bom, se você quiser falar sobre isso e qualquer outra coisa, eu estou à disposição. Você vai achar o meu contato ali nas redes sociais, tá? E a gente pode evoluir, tá bom? Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. Eu te desejo vida, propriedade, liberdade. Até a próxima. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Seja você também um propagador de ideias e ferramentas que promovem a transição para uma sociedade mais autônoma, ética e descentralizada. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador pelo Apoia-se. O link está na descrição. Mais informações sobre o nosso projeto, consulte os links que aparecem na tela.